Para entendermos os conceitos de direita e esquerda, precisamos voltar lá na época da Revolução Francesa e lembrar dos grupos que participavam da Assembleia Nacional. Esses nomes de direita e esquerda foram dados devido ao local onde as pessoas se sentavam nas reuniões da Assembleia Nacional da França Revolucionária. Lembrando que do lado direito sentavam seus representantes da alta burguesia, monarquistas, que tinham interesses mais conservadores, ou seja, pessoas que queriam direitos políticos, liberdades econômicas, mas com a manutenção da monarquia e a manutenção dos estados sociais. No lado esquerdo sentavam-se os mais radicais, republicanos, que queriam o fim da monarquia e a implantação de ideias liberais e iluministas. E no meio ficavam representantes de partes da população que votavam conforme os seus interesses, conforme as negociações. Assim, lembremos que as ideias de esquerda eram referentes a mudanças mais radicais para a sociedade daquela época, e as ideias de direita eram mais conservadoras. No século XIX, quando surgiu a ideia do socialismo, essa teoria era muito mais radical que as ideias iluministas do liberalismo. Portanto, as ideias socialistas passaram a ser chamadas de ideias de esquerda. Os ideais liberais foram empurrados para o centro, entre uma esquerda bem mais radical, socialista, e uma direita que continuava sendo conservadora. Com a Revolução Russa no início do século XX, e especialmente com o stalinismo, o regime instalado ficou ainda mais radical, com as ideias socialistas que as ideias. Com a Revolução Russa, e especialmente com o stalinismo, o regime instalado ficou ainda mais radical que as ideias socialistas iniciais, instalando algo que foi chamado de extrema esquerda, que, como o nome já diz, é extremo. Pregava uma revolução armada e a implantação de uma ditadura socialista, além da desapropriação de empresas. No período entre as duas guerras mundiais, as ideias de revolução ao estilo da Revolução Russa se espalharam pelo mundo. Pessoas pobres e oprimidas do mundo todo passaram a acreditar que o modelo russo seria uma alternativa à exploração capitalista. Para combater essas ideias tão radicais da extrema esquerda, surgiram movimentos que pregavam um extremo conservadorismo, um extremo apoio nas tradições e no nacionalismo, surgindo então movimentos de extrema direita. É importante lembrar que esses movimentos de extrema direita do período entre guerras não têm nada a ver com capitalismo ou socialismo. Por que isso? Porque eles surgiram, em especial, com a grande crise que se iniciou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, esses movimentos de extrema-direita eram anticapitalistas e principalmente antiliberais, porque o liberalismo econômico gerou a crise de 1929. A pergunta que muita gente faz hoje em dia é: por que muitos desses grupos tinham a palavra social no nome? Porque social diz respeito à sociedade. Quando você faz uma ação social, você não é necessariamente um socialista, você está ajudando uma parcela da sua sociedade. Quando você faz uma reunião social, você não está planejando uma revolução socialista, você está reunindo um grupo de amigos. Portanto, cuidado para não se deixar confundir com distorções históricas. No período entre as duas guerras mundiais, o capitalismo liberal entrou em crise. Todos os governos do mundo passaram a interferir diretamente na economia para restabelecer os cofres públicos e reestruturar a sociedade. Os movimentos de extrema-direita tinham discursos que também buscavam restabelecer a sociedade. Por isso, o nome social, em alguns casos, aparece definindo esses grupos. Então, resumindo, os grupos de extrema querem o radicalismo das suas opiniões e, de preferência, que as suas ideias sejam as únicas, incontestáveis, sem haver nenhum tipo de oposição, tanto do lado da extrema esquerda, que quer a implantação de ditaduras socialistas, quanto do lado de uma extrema direita, que também busca a eliminação de qualquer discurso que seja diferente do seu e possui características extremamente conservadoras. No período entre as duas guerras mundiais, esses grupos de extrema
tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita, queriam a eliminação das suas oposições. No caso dos grupos de extrema direita, eles eram contra o capitalismo, mas eram também contra o socialismo. Além dos pontos extremos dos grupos que são nas extremidades, há grupos que defendem ideias mais no espectro à esquerda, assim como há grupos mais conservadores que defendem ideias mais ao espectro à direita, mas que não possuem radicalismos. Em teoria, estamos falando de conceitos, de ideias. Não levem para casos particulares, pois pessoas não se encaixam em definições conceituais. E há grupos que defendem ideias que ficam no centro disso tudo, com ideias liberais que podem tender para um lado ou para o outro, conforme a situação. Agora que esses conceitos já estão bem definidos, fica bem mais fácil entender o que foram os totalitarismos.